Muito bem, 19 horas e 57 minutos, sempre em ponto. Afinal de contas, o horário marcado é compromisso. E como a vida do político é cheia de compromissos, e a importância de manter aquele compromisso com honra, com palavra, com ética. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da nossa linha editorial Eleições 2024, Comunicação e Persuasão Política. Chegou a vez de falarmos de uma forma focada, objetiva, na comunicação emocional. Com toda certeza, você conhece alguma pessoa e quando ela fala, ela passa uma energia, ela transpira. Não é apenas a voz dela, são gestos, postura, olhar. É aquela comunicação que realmente passa uma energia. E nós vamos montar aqui alguns breves roteiros. Eu quero te inspirar também, te ensinar e te motivar a praticar esses roteiros na sua casa, no seu momento livre, usando o seu celular. Inclusive, nós vamos usar uma estratégia hoje, que é uma estratégia usada por grandes políticos e grandes comunicadores. O Barack Obama, por exemplo, ele era líder em começar um discurso para uma grande multidão. Todos já sabiam o tema, porém, ele começava o discurso contando uma breve história. Aí ele tirava o sorriso de cada pessoa. As pessoas ficavam felizes, ficavam mais soltas. Sabe aquele momento de tensão? O Barack Obama conseguia deixar ele mais calmo, mais suave, para depois entrar no tema. Então hoje a gente também vai trabalhar em cima disso. Como iniciar um discurso, seja lá qual for o tema, e também, independente se ele for através de vídeo, numa live, ou para um público de forma presencial. Como iniciar o seu discurso contando uma breve história. E aquela história de uma forma leve, nada pesado, só para descontrair e deixar o clima mais tranquilo. Os grandes comunicadores, os líderes, eles têm uma certa facilidade em fazer isso. O assunto, então, é comunicação emocional. E o que eu quero que você aprenda hoje é o seguinte: falar por falar, todos falam. Os políticos, inclusive, são conhecidos por falar bastante. Mas nós estamos vivendo em um momento que não basta apenas falar, ou eu diria até mais, não basta apenas falar bem. É preciso falar com emoção, é preciso falar com persuasão, é preciso encantar, é preciso convencer. E nós estamos focando na campanha eleitoral. E o que você precisa na campanha eleitoral? Obviamente, você precisa ter empatia, você precisa encantar, convencer, mas o que vai importar lá na hora H, no momento decisivo, é o voto. Você precisa do voto. Se você, político, tem boas ideias, você tem boas políticas e quer colocá-las em prática, você só conseguirá contando com os votos, sendo eleito ou eleita. E se você conseguir passar essa sua visão para os eleitores, olha, eu tenho ótimas políticas. Meu projeto é esse, esse e esse. Eu vou melhorar a educação, eu vou focar na saúde básica para o nosso município. E quanto mais específico você for, melhor. Porque na eleição passada já, pelo menos em 2020, eu senti muito isso. Só que isso é histórico. Principalmente da política, isso é histórico. E com toda certeza você também já ouviu. Para quem já atua há um bom tempo aí dentro do meio político, do contexto político, é normal o político, o candidato, iniciando a sua candidatura, ele começa com discursos mais ou menos nesse contexto aqui.
Porque eu quero fazer diferente. Eu quero melhorar a qualidade de vida das pessoas. A minha política vai ser diferente. Eu venho apresentar algo novo. Eu tenho ideias novas. Só que o político não explica o que são essas ideias. O que é o novo? Fica aí um ponto de interrogação. Eu quero melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas com o quê? Com qual projeto? Qual a sua ideia? Quais os problemas que você está enxergando na sua cidade? O que seria novo? Porque eu venho com ideias novas, eu vou fazer diferente. Diferente do quê? O que você vai fazer diferente? E assim, não é nada, não tem puxão de orelha aqui. O político pode falar e pode fazer como ele quiser. Só que o conselho que eu te dou, uma dica valiosa, uma dica de milhões, é: quando você for passar alguma ideia, algum plano, algum projeto, tente ser específico. Porque as pessoas vão enxergar o problema também. A qual problema que você quer resolver? As filas na saúde básica. Nós vamos focar em resolver esse problema. Os idosos não podem ficar esperando. Uma mãe com 2 crianças não pode ficar 3 horas numa fila para não ser atendida. Ou seja, você está enxergando o problema e está falando sobre ele. O que vai acontecer? O eleitor, além de se conectar com você, ele também vai pensar naquele problema. Talvez ele não esteja passando por esse problema, mas a sua vizinha, que tem 2 filhos, ou a sua avó, alguém da sua família esteja passando por um problema de saúde. E você está com a ideia de resolver esse problema. Então isso já vai gerar uma conexão, porque você foi específico. Tente ser específico. E os eleitores, eles não exigem algo extraordinário no seu projeto. Um projeto incrível, extraordinário, não. Eles querem o básico. Eles querem o mínimo do mínimo. É uma condição boa de viver na cidade. Que condições são essas? Se uma mãe de família fica 3 horas na fila da saúde básica para não ser atendida, e você está com uma ideia de resolver esse problema, e você está conseguindo passar isso verbalmente, e está falando sobre isso, e além de falar o problema, você está apontando qual seria a solução, qual seria o caminho. Óbvio, você não vai conseguir resolver tudo sozinho, é difícil. Mas você conta com parceiros, amigos políticos. Quanto mais pessoas você tiver ao seu lado, melhor. Isso é claro também para o político. Essa convivência em comunidade, essa convivência em sociedade, ela precisa sempre ter a sua liderança. Você político é uma liderança, eu falei ontem isso na live. Qualquer problema que a sua comunidade estiver passando, você político pode começar a resolver aquele problema a partir da sua comunicação. E às vezes um problema ele gera muitas dúvidas. Uma saúde básica, um ponto de atendimento de uma saúde básica do interior da sua cidade, por exemplo. Vamos pegar um exemplo agora aqui bem hipotético mesmo, tá? A enfermeira desse ponto de atendimento da saúde básica do interior da sua cidade, ela teve alguma discussão com uma família, por exemplo, uma família que não foi atendida. E essa família veio reclamar para os políticos, veio reclamar na prefeitura, ou agora no momento de campanha, essa família toca nesse assunto, porque eu fui no posto, a mãe falando, eu fui no posto, meu filho estava doente, e a enfermeira tinha tempo e mesmo assim não quis me atender. E falou isso, isso e aquilo. Você, como político, precisa resolver esse pequeno problema. Não é um problema tão grande.
E, obviamente, que quando uma mãe de família te conta isso, você fica com dúvidas, mas será que isso realmente aconteceu? Não custa nada conversar com a enfermeira. Você só quer informações. Você não está aumentando ainda o nível da intriga, o nível da briga. Porque o político que ele é bem informado, que ele sabe como as coisas aconteceram, como elas sucederam, você pode ter uma posição. Você pode apresentar um ponto de melhora. Então, quanto mais informações você tiver no seu contexto, na sua cidade, no seu bairro, no ponto básico de saúde, é importante ficar por dentro. Porque todos os dias as pessoas vão enfrentar algum tipo de problema. E você pode começar a resolver pequenos problemas. Isso vai gerar conexão. Conexão a partir das suas ações. Mas o que vai te levar a resolver esses pequenos problemas parte da sua comunicação. Você precisa ser um bom perguntador. Fazer boas perguntas. É quem te falou, quando essa pessoa te falou. Você precisa também, e o político ele tem isso é muito admirável. Talvez se você ainda não tenha, pode começar a trabalhar em cima disso. O político, eu vejo que a maioria dos políticos tem esse poder de acalmar as situações tensas. Quando dá alguma intriga na sociedade, algum problema mais tenso, o político ele tem esse poder de acalmar. Calma, calma que nós vamos resolver. Então, o político ele é uma pessoa de esperança, ele é uma pessoa de promessas. O povo brasileiro, e essa imagem também que se desenvolveu, ela não é uma imagem fixa de falar que o político brasileiro só promete, mas não cumpre nada. Eu acho que nós não podemos generalizar isso. Não tem como dizer que, como um todo, isso é verdade, que o político realmente só está prometendo, mas não está entregando. Porque tem muito político sério que promete, que se esforça ao máximo para entregar, para cumprir aquilo que ele prometeu. Mas ele conta também com outras pessoas, com companheiros políticos. Ele não consegue fazer tudo sozinho. Então, os eleitores, obviamente, precisarão entender isso. Mas o seu momento de campanha é o momento de conquistar. É o momento de convencer. Depois, nos 4 anos, aí você faz aquela boa política, resolvendo os problemas. Agora, na campanha, você não vai conseguir resolver os problemas. Na campanha, é momento de falar as suas ideias para resolver os problemas. Que sejam ideias boas e realmente você consiga apontar soluções. E não é difícil, não é difícil. Se você tiver uma comunicação treinada, pronta, não é difícil, sabe por quê? Porque os problemas estão mais próximos de você do que você imagina. Estão na sua rua, estão no seu bairro, com alguns familiares, com alguns amigos, perguntando, conversando, falando, você vai começar a identificar esses problemas para apontar soluções que possam resolver. Então, campanha eleitoral é o momento de focar em conquistar, em convencer. E o que você precisa conquistar e convencer? O primeiro de tudo é o coração. O coração é o principal. Porque se você apenas pedir o voto, eu já falei diversas vezes aqui, inclusive não faça isso de pedir o voto. Tem muita gente falando na internet que a partir do momento que começar a campanha vai ser uma chuva aí e todos os políticos vão começar a pedir voto. Mas você precisa conquistar o voto através do seu esforço, através da sua imagem, das suas estratégias. E conquistar é bem diferente de simplesmente pedir o voto. O voto você pode pedir? Eu acho que pode pedir sim. Mas para quem? Para quem você já sabe que tem o voto. Para algum familiar seu, algum amigo de confiança. E você sabe que tem o voto, então você vai lá e confirma isso. Mas a grande energia que você vai precisar gastar é nos votos indecisos e contar com alguns votos da oposição. Se você souber conquistar os indecisos e ainda converter alguns votos que seriam do oponente e trazer para o seu lado, aí sim, aí vem
o resultado de sucesso nas eleições. Então foque nos indecisos e foque também. Saiba que você consegue converter os votos que são do seu oponente. E muitas vezes isso parte de uma conversa, porque acontece muito. E como acontece de chegar o dia da eleição e muito eleitor ainda não sabe para quem vai votar. Ele não sabe por quê. Nenhum político chegou até ele. Nenhum político chegou para conversar. Então, o que vai te impedir de falar com um número máximo de pessoas? Sinceramente, é disposição, é vontade. Se te faltar disposição, vontade, coragem, perseverança, aí muito voto vai ficar para trás. Mas se você tiver essa coragem, essa perseverança de falar com todos, não custa falar. Não custa falar. Você não vai roubar, você não vai matar, você não vai estar armado, pelo menos eu espero que não. Você só quer conversar. Você quer entender o que aquele eleitor precisa. E é fácil de tirar essa informação do eleitor. Começando com uma boa conversa com simpatia, com interesse por ele, fazendo perguntas, perguntando como que ele está, como está a família dele. Fazia tempo que você não via ele. Aí entra aquele velho jogo político que faz parte, precisa ter, mas aí você precisa ter a ação dentro dessa conversa, que é tocar no assunto político e já falar as suas ideias. Olha, eu estou me candidatando a vereador porque eu tenho ideias que podem mudar e podem melhorar a nossa cidade. E aí você vai ser específico. E aí você vai contar o que você quer melhorar. Quais são suas ideias? Em quais pontos você vai bater? Tendo em vista aqui, você conheça o mínimo desse eleitor e que você consiga contar uma pequena história que faça ligação com a vida dele. Por mais curta, por mais pequena que seja essa história, mas que faça sentido com a vida dele. Ou com a vida da família dele, do pai, da mãe, da esposa. Se você souber contar uma pequena história que tenha esse envolvimento, ou um projeto que talvez o seu eleitor esteja esperando, isso vai ajudar. É um eleitor envolvido com o esporte, você tem uma ideia relacionada a esporte. É alguém envolvido à saúde, você tem uma ideia, à educação, você tem um projeto. É saber passar a informação certa para a pessoa certa. Porque falar de esporte com um idoso de 70, 75, 80 anos, eu não sei o quão interessante vai ser. Então, é ser estratégico nos mínimos detalhes. Eu sei que tem muita gente pensando, mas isso é óbvio. Mas às vezes até o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Porque chega no momento de campanha, a tensão está tão grande que você fala a mesma coisa para todos os eleitores. Eu vou fazer isso, isso e aquilo. E não pode ser a mesma comunicação. Para cada eleitor, ela precisa mudar. Antes de você se comunicar com o eleitor, tenha uma leitura dele. Quem é aquela pessoa? O que ela faz? Será que ela já tem voto? Para quem que ela vai votar? Não, acho que ela já tem voto, vai votar no fulano. Por que que ela vai votar no fulano? Se faça essa pergunta. Ah, é porque tem empatia, ali tem uma conexão emocional. E quando você tocar na conexão emocional, se você descobrir que o eleitor ele possui empatia por determinado político, seja um candidato a vereador, vice-prefeito, prefeito, enfim. Se o eleitor tiver essa empatia, essa conexão emocional, esse vai ser o voto mais difícil de converter, porque possui uma ligação emocional. E uma ligação emocional é difícil de quebrar ela. Agora, quando o eleitor vai votar simplesmente por votar, não, vou votar no fulano porque fulano veio falar comigo aí e vou dar uma força para ele. Esse voto é mais fácil de reverter. Aí você apresenta um projeto e uma ideia. E eu falei ontem também, ideias importam e muito, projetos importam e muito, mas ainda o que vai contar lá no fim é essa conexão emocional. É você conseguir contar uma breve história ou passar emoção e passar uma energia através da sua comunicação. Eu quero trazer aqui uma pequena história, porque eu estava pensando hoje,
eu tinha todo o conteúdo pronto da aula, e aí eu pensei o seguinte, bem, eu preciso tornar esse conteúdo mais didático, mais entendível para o meu pré-candidato político. Como que eu faço isso? Aí eu voltei todo esse conteúdo para a minha vida. Em que momento que eu percebi na minha vida que a comunicação emocional ela é importante? E como eu venho do rádio, o rádio ele tem muito isso. De emoção, de, de, de passar uma informação, mas dando ênfase, dando emoção, dando o gás na sua comunicação, se entregando para o microfone. Tom de voz, uma voz que já está treinada, está aquecida. Sempre quando nós íamos entrar no ar, às 8 horas da manhã, para falar sobre notícias, sobre jornalismo, para entrevistar prefeito, vice-prefeito, vereador, presidente da Câmara. Antes de entrar no ar, nós tínhamos que estar com a voz pronta, aquecida, preparada. Porque no ar, ao vivo, não podia errar. Ali não é momento de errar. Então, você pode errar, mas erre treinando. Quando for ao vivo, se esforce ao máximo. Vão existir erros? Vão. Acontece, é do ser humano. Mas quem treina consegue evitar um grande número de erros. E com muito treino, eles vão se tornar mínimos. E nos meus primeiros anos no rádio, logo ali em 2016, eu ainda não sabia exatamente o que era uma comunicação com emoção. Eu fui narrador de futebol por um determinado tempo e também repórter de campo. E o futebol ele tem muita emoção na hora de narrar o gol, um lance perigoso. Tem que passar essa emoção. E tinha um narrador, um cara bem mais experiente, muito bom de rádio. Uma voz incrível, um narrador excelente mesmo. E uma das situações mais incríveis que eu presenciei na minha vida foi esse narrador incentivando um jovem comunicador. Eu já estava no rádio há 2 anos e um novato estava chegando e cursava jornalismo também. E era o primeiro mês dele ali no rádio, e era um rádio grande, uma referência para a região, então ali era um momento muito sério. E todos viam aquele narrador como uma grande referência. Ele era um grande... E ele não era só narrador também, ele participava do jornalismo, de entrevistas durante toda a manhã. E esse jovem que ia começar, deram um quadro para ele que era da segurança pública, para passar as notícias que... As principais informações do dia anterior, por exemplo, algum acidente, algum roubo, segurança pública, enfim. Só que esse jovem ficou apreensivo, porque era uma responsabilidade gigantesca que ele tinha em suas mãos. Ele não sabia se ia dar conta. E aí nós estávamos em 3 no estúdio, e esse jovem chegou para o narrador, e foi ali que eu tive a maior experiência de uma comunicação realmente emocional. Algo emotivo, através da palavra, através da energia da comunicação. Nós estávamos em 3 dentro do estúdio e seria o primeiro dia em que esse jovem ia apresentar o quadro da segurança pública. E ele estava nervoso, ele estava com medo. E quem era o antigo apresentador, quem tinha deixado esse cargo, era esse narrador experiente. Esse jovem chegou para o narrador, minutos antes de entrar no ar, pedindo para que esse grande narrador, esse cara experiente, fizesse o quadro, que ele não ia dar conta. Ele estava nervoso. Esse cara mais experiente, esse grande narrador, poderia ter dito o seguinte: não, pode deixar que eu faço, eu sei que você está nervoso, deixa pra mim, mas vai treinando aí, uma hora você consegue. Ele perguntou o seguinte pro jovem: por que você acha que não consegue? E aí o jovem não soube responder na hora. Ele disse, que eu estou nervoso. E esse narrador, esse cara experiente, começou a incentivar o jovem, a motivar de uma maneira que eu fiquei arrepiado. Ele disse o seguinte, olha, eu nunca vi um jovem com tanto talento no rádio quanto você. A primeira vez que eu te ouvi aqui na minha frente no estúdio,
Você me encantou. Primeiro ponto, a sua voz é muito boa. Você fala com uma tranquilidade, uma calma gigantesca. Indiferente se você está ou não nervoso, você não passa isso no ar. Você passa tranquilidade, profissionalismo. Quantos anos de experiência você tem no rádio? Aquele jovem disse: eu estou começando agora. E aquele narrador começou a elogiar mais ainda. Você nasceu para isso. Você nasceu para fazer isso. Resumindo, aquele jovem fez o quadro com um entusiasmo, com uma vontade, uma emoção, que aquilo contagiava o estúdio. Eu pensei, cara do céu, o narrador, esse cara experiente, poderia ter dito simplesmente: não, deixa que eu faço, ou se vira aí, dá um jeito. Isso não é minha responsabilidade. Ele foi lá e incentivou uma comunicação realmente emocional. E aí aquele jovem passou a ser dono do quadro. Todas as manhãs ele apresentava, e com excelência, sempre com motivação. Porque ele recebeu isso. E você sabe em quem tem esse poder? O político. O político tem o poder de encantar, de emocionar. Por quê? Porque as pessoas enxergam o político como uma liderança, como alguém que vai dar um discurso, uma palavra, esperando esperança. O político, ele passa esperança de dias melhores, de vitórias, de batalhas, sim, porque elas fazem parte da política, de lutas, porque elas fazem parte da política, mas lá na frente, de dias melhores. Então você é uma pessoa que passa esperança, que passa motivação, que é líder, que encanta. Por isso que um político tem que ter a cabeça erguida, tem que ter uma boa postura, uma boa imagem, cuidar com tudo que ele faz, em todos os detalhes. Você é uma liderança, independente da sua cidade. As pessoas do seu município, do seu bairro, da sua família, da sua cidade que votaram em você, elas vão acreditar em você não somente na campanha, na eleição. Elas vão acreditar em você nos 4 anos de mandato. Então você é uma pessoa que tem muito poder, que tem muita liderança. E eu já ouvi de muito. Eu sei que isso é complicado de falar, mas eu também entendo o lado do vereador. O vereador fala: não, porque eu não tenho poder nenhum lá. O vereador, ele é eleito e não consegue fazer nada. Mas aí também vai da sua vontade, vai da sua dedicação, de como você vai querer gerir o seu negócio, que é ser vereador da sua cidade. Esse é um negócio que você pode investir. E onde está o seu investimento? Em você, na sua pessoa, na sua comunicação, na sua imagem, nas roupas que você veste, nas roupas que você usa no seu dia a dia. Bem arrumado. Para passar o quê? Confiança. Você é uma liderança. Então você precisa passar isso. Você precisa ser simpático e educado com o seu adversário. Você precisa ser educado e simpático com quem você sabe que não vai votar em você. Porque aí você vai começar a construir elos. Elos de convivência, de verdade, de empatia, de simplicidade, através do respeito. Mas você, político, saiba que você não é simplesmente mais uma pessoa. Você é o político. Você é o cara. Ou a mulher, indiferente. Mas as pessoas confiam e querem você no poder. Porque estão dando o voto delas. E o voto vale muito. Mas saiba que por trás do voto tem uma história de vida por trás dele. De superação, de batalha, de trabalho, de família, de filhos. Então, quando você for falar sobre o voto com o eleitor, saiba que ele tem uma história por trás. Saiba que ele tem uma vivência. Difícil que nem a sua, como todos têm. Então é uma falta de respeito chegar e simplesmente pedir o voto. É preciso ter conversa, é preciso ter entrega.
E eu anotei algumas coisas aqui e eu considero as mais importantes, que são estratégias e dicas simples, mas que precisam ser ditas, tá? Em contexto geral, analisando a comunicação emocional, tudo que eu anotei aqui não pode ficar de fora. A primeira coisa para ter uma comunicação emocional, que emociona, com emoção, é entrega. Aí você pode me perguntar, mas entrega de quê? O que eu vou entregar? Você vai entregar uma energia incrível quando você se comunica. As pessoas vão ver que o que você está falando, você realmente vive. Você fala o que você faz. Porque aí isso vai te dar confiança. E o que você está prometendo, talvez não será 100% que você conseguirá cumprir, porque conta com o apoio de outras pessoas também. Mas você vai tentar ao máximo. Você se fizer essa promessa para si mesmo, sozinho, e você vai tentar ao máximo cumprir tudo o que prometeu, já está valendo. Você já é uma pessoa de verdade. Então a primeira coisa é a entrega. Entrega de energia na sua comunicação. Entusiasmo, emoção mesmo. Interesse. Uma comunicação, para ter emoção, ela precisa ter interesse. Interesse em quem? Para quem você está comunicando. Tenha interesse naquela pessoa, para saber sobre a vida dela. Isso é fundamental. Outro ponto que eu botei, isso aqui é uma construção, tá? Isso é com o tempo, você já construiu isso, e se for inteligente, se for um bom político, vai continuar construindo. E são relacionamentos. O político que mais tem relacionamentos é o que chega mais longe. Relacionamento leva o político para outro nível, para outro patamar. Mas bons relacionamentos, forjados na verdade, na entrega, focado em resolver problemas com a ajuda de outras pessoas. Porque se você vai resolver um problema de um bairro, você vai precisar conversar com os moradores, vai precisar de alguma ajuda. Então tenha relacionamentos. E eu quero tocar num ponto aqui, que ele é um ponto mais delicado, mas que você não pode deixar ele de lado. Inimizade, briga e algum tipo de discussão, de intriga, enfim. Isso vai te afastar dos bons relacionamentos. Eu sei que na política, às vezes, o clima pesa, é tenso, mas se você for um político que conseguir ficar distante das brigas, das discussões, em alguns momentos as pessoas, os eleitores, a população, a sua comunidade vai querer te ouvir diante em relação a um tema polêmico, você vai precisar falar. Agora, não seja você quem procura a briga. Não seja você quem procura a intriga. Porque tem político que se alimenta disso. Precisa ter discussão com um aqui, com outro ali, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Foque em você, na sua campanha, na sua comunicação. Então já foram 3. Entrega, interesse e relacionamento. Esse aqui ele é um pouquinho maior, mas eu quero que você entenda. Falar ao coração. O que seria falar ao coração? É quando você começa a entender as necessidades das pessoas, as dificuldades, os problemas, e você consegue tocar naquele assunto com o coração, com emoção. Porque tem assuntos que não são fáceis de serem tocados, de serem discutidos, porque as pessoas têm timidez. O eleitor, ele é muito tímido também, de falar os seus problemas, de falar as suas dificuldades. E como que você vai tocar nesse assunto? É demonstrando para o seu eleitor que você se interessa pela vida dele. Independente do momento, do ambiente que você estiver com o seu eleitor, quando você for falar sobre um assunto mais delicado, sobre a vida dele,
algum problema de saúde que ele tenha passado, ou um familiar, enfim, algum problema delicado para a vida dele. Baixe um pouco o tom da sua voz. Isso vai demonstrar respeito pela situação. Que você respeita e que você entende aquela situação. Olha, fulano, eu queria falar o seguinte contigo. Lembra daquele assunto? E aí você baixa um pouco o tom e começa a olhar no olho. Direto no olho. No olho no olho. Aquele eleitor, ele vai se derreter. Ele vai gostar da sua comunicação porque você está sendo íntegro. Porque você está sendo verdadeiro. Porque você está falando ao coração. É difícil fazer isso? Não, não é difícil. Agora, tem que passar por um processo que é de realmente ser humilde ao ponto de entender que você não está fazendo isso só pelo voto. E não esteja só pelo voto. Esteja ali pela vida da pessoa também. Esteja ali pelo problema real, para resolver, e não só pelo voto. E se você estiver ali para resolver o problema, aí você vai estar sendo um ser humano de verdade. Acima de um político, um grande ser humano. E um grande político para a sociedade. O que é muito importante também, tá? Outro ponto aqui por fim, eu acho muito interessante que nós vemos pouco hoje na sociedade, na internet, mundo afora, é a tal da simpatia. Como ela está escassa, né? Toquei nesse ponto ontem aqui na live. A simpatia, ela é tão linda, ela é tão bonita, a pessoa sorridente, o político que consegue falar com entusiasmo, encantar, falar e sorrir, mostrar os dentes, demonstrar entusiasmo, demonstrar animação. Isso é incrível e nós vemos pouco hoje em dia. E se você começar a treinar isso na sua casa, você vai longe. E é para isso que eu estou montando a Masterclass. Serão 3 dias, 8, 9 e 10, para te passar tudo isso. Só que a gente vai passar por um processo em que eu vou precisar tocar na ferida também. Falar dos erros. Porque os erros, eles não podem ser abraçados. Vocês políticos não podem ficar pensando que está tudo bem errar, que é normal do ser humano. Errar uma vez, beleza, mas aprenda com o erro e não cometa mais. Então vai ser um treinamento intenso. Dias 8, 9 e 10, a nossa Masterclass do púlpito ao poder. E vamos falar com emoção. Vamos falar com entusiasmo. Só quero conferir aqui se tá tudo certo na live. E a galera comentando também, né? A Josi comentando, conteúdo maravilhoso hoje. Aprendizado 100, é isso aí. O Francisco Chagas também. Quem mais? Diego Fernandes. Vocês podem... Hoje até eu não pedi muita interação, porque o assunto ele é um pouco mais delicado, né? É sobre essa comunicação com emoção, que às vezes você vai precisar tocar nas dores dos moradores. As pessoas têm um público também, ele precisa de uma atenção bem diferente, e são os moradores de baixa renda. São os moradores que têm problemas reais financeiros. E esses moradores precisam de um atendimento, de um olhar e de uma comunicação diferente. Eles precisam de mais atenção. Se você está com o seu tempo corrido, não deixe para falar com eles com pressa. Vá até a casa desses moradores quando você realmente tiver um tempo para dar atenção a eles, para dar entrega de uma boa comunicação, porque a sua reputação ela começa a ser construída em cada morador, com cada pessoa, com cada família. Só que ela é demorada. A reputação, que é um assunto que as pessoas falam um pouco hoje, muito se fala em influência, ser influente na internet. Mas reputação dentro de uma comunidade, de uma sociedade, de um município, é algo construído com base, com alicerce
Não é qualquer vento que vai derrubar. Só que é aos poucos. É uma construção mais demorada. E lembra quando nós falamos ontem de metáforas, de analogias? Como isso é interessante também, né? Eu estou te explicando o conceito de uma comunicação com emoção relacionando a uma construção de uma casa. E precisa ter base, precisa ter ali o alicerce, para que não seja qualquer vento, qualquer tempestade que vai derrubar. Então, a reputação construída na verdade, na entrega e na solução de problemas básicos. Outro conselho aqui: o básico, o simples, o visível, ele funciona muito. Só que hoje o político, ele acha que ele precisa mudar a história da cidade dele para sempre, porque ele vai ser um político que vai ficar conhecido para todo sempre. Beleza, não tem problema em querer sonhar de forma demasiada. Mas eu acho que você até pode se tornar esse político, mas as políticas básicas começam pelo simples, enxergando os mais necessitados e também enxergando os grandes, tentando ter uma política para todos. Hoje o mais difícil é ter uma política para todos, atender todas as pessoas. Você vai precisar ter um foco, sim. Eu acho que ter uma entrega igualitária para os mais necessitados e para os grandes da sua cidade, é difícil de você conseguir equilibrar e controlar isso. Então é óbvio que cada político vai ter um perfil para traçar. Se você, por exemplo, é um político que vai se conectar com os mais necessitados, com a saúde básica, que vai visitar todas essas casas, vai conversar com esses moradores, o seu foco precisa ser esse, mas não deixe, pelo menos, de comunicar também com os maiores da sua cidade, com os de alta renda. Porque talvez você consiga, talvez não. Com toda certeza, você também consegue os votos dessas pessoas. Não é porque você focou de um lado que você precisa esquecer o outro. Abraçar tudo é difícil, mas excluir todas as áreas e focar só em uma pode dar problema na sua campanha. Tenha foco, tenha estratégia, mas tenha aquele famoso jogo de cintura. Saiba conversar com todos os públicos, mas não esquecendo que você precisa ter uma estratégia e um foco para entregar a maior parte da sua energia, porque uma hora ela vai acabar, uma hora você vai se sentir tão cansado ao ponto de não saber mais para onde ir. Só que aí você vai olhar para trás e vai ver que você tem uma estratégia, que você tem um plano traçado e você segue por ali. Sem estratégia e sem plano, é difícil continuar. Eu quero falar na live de amanhã aqui sobre estratégias e sobre planos também. Tocando no conteúdo da comunicação, mas envolvendo estratégias, envolvendo planos. Para que no meio da campanha eu vejo muito político se perdendo. Começando a focar em tais projetos e vendo que as pessoas estão falando sobre outro assunto e ele vai pelo calor do momento e acaba esquecendo do seu projeto, do que ele projetou para a campanha dele. Então, se você tiver o foco, é mais fácil seguir no plano. Só que você também, hoje em dia, por que eu falo muito de jogo de cintura? Porque você não pode ter um olhar fechado. Sabe, quando o político só consegue olhar aqui e não consegue virar o rosto, desviar um pouquinho o olhar, enxergar que aqui do lado e aqui do lado também existem problemas. Não é só na sua frente. Então, política, ela vive também de momento, de energia e de saber que as verdadeiras necessidades não foram resolvidas. Por que elas não foram resolvidas? Talvez porque muito político prometeu e não resolveu. Então essas pessoas já estão cansadas de tanta promessa e de pouca entrega. E é aí que o poder da sua comunicação entra. Como que você vai falar para essas pessoas que você realmente é diferente? Se tanto político já passou na casa delas e disse que ele ia resolver tais problemas e nunca resolveu. Nunca mais voltou na casa delas. Nunca mais falou com aquelas pessoas. Ele deveria, pelo menos,
ter um pedido de desculpa. Mas ele esquece porque foi eleito e tá tudo bem. Agora, para você realmente conseguir provar que é diferente, é só quando você fizer. Porque vai ter a promessa, vai ter a sua comunicação com entrega, com emoção, mas quando você fizer, depois de eleito, quando você voltar na casa daquelas pessoas, depois de eleito, como vereador, como vice-prefeito, como prefeito, quando você voltar à casa daquelas pessoas e falar: eu lembro que durante a campanha eu estive aqui prometendo isso, isso e aquilo. Hoje eu estou eleito e nos meus 4 anos de mandato, esse vai ser o foco. Nós vamos resolver esses problemas. Porque vocês me deram um voto de confiança e agora o meu trabalho está em cima de vocês. Meu amigo e minha amiga, se você fizer isso, você vai ser diferenciado demais no meio da política. Porque tem muito político comum. E se você treinar, se especializar, você vai ser diferente. Amanhã, ao mesmo horário, 19 horas e 57 minutos, abordando mais estratégias, planos, ideias e tendo um foco e uma visão direcionada para você não se perder no seu momento de campanha. E aí na segunda-feira, 8, 9 e 10, a grande Masterclass, totalmente grátis. Você basta estar inscrito dentro do grupo do WhatsApp do Púlpito ao Poder, você vai receber o link e vai ter acesso. São aulas ao vivo, só que elas não serão aqui no Instagram. Elas serão lá no nosso canal do YouTube e você vai receber o link, tá bem? Bom descanso aí nessa noite de quinta-feira. E amanhã, sexta-feira, só os de verdade estarão aqui comigo, hein? Quero ver quem vão ser os verdadeiros amanhã, os guerreiros. Conteúdo bom também, a gente vai fazer um certo resumo de tudo que foi abordado na semana. E eu já vou dar uma brecha aí, uma abreviação. Vou começar a adiantar o conteúdo do que vem pela frente na Masterclass. Que lá sim, lá está preparado o grande conteúdo. Vai ter um puxãozinho de orelha, mas é algo bom para motivar você, pré-candidato, a fazer uma política diferente. Esse é o foco. É conquistar a mente, conquistar o coração e realmente ser um político diferenciado, tá bem? Boa noite de descanso, tudo de bom para vocês e amanhã estaremos aqui focados em desenvolver a sua comunicação política, tá bem? Valeu e até amanhã.